Louvado seja o nome do grande, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Lembrando aos irmãos que desde o programa anterior, né, nós estamos fazendo esta primeira live, a live da ministração da palavra. Eu até já disse aos irmãos que quem mudou o script, né, do programa já não fui eu, né? A ideia também não veio de ninguém. Nenhum irmão optou, nenhum irmão deu sugestão, nenhum irmão fez essa crítica construtiva, não é? Foi uma coisa que fluiu. Amém? Por isso que eu estou atribuindo ao divino a mudança do script. Até porque, normalmente, na primeira live, tem até mais pessoas. E era uma coisa que eu também não tinha observado, eu confesso a vocês. Mas, quando foi no programa da quarta para quinta-feira, isso ficou no meu coração e eu fui percebendo que essa mudança era algo assim da inspiração divina. Sobre o momento da unção com óleo, confesso aos irmãos que ainda não tenho uma direção específica, eu até pensava em fazê-la nesta primeira live, mas no programa anterior aconteceu na segunda live. A segunda live que agora está sendo a live de interação dos irmãos pelo nosso WhatsApp. Os irmãos podem ligar ao vivo, podem mandar mensagem de áudio, podem ligar para a linha, para o número, né? O DDD 81 987 24 989 e ou ligar mesmo pela internet, ligar para o Zap. Isso na segunda live, tá certo? Ou então mandar o seu áudio, né, com aquela substância que nós temos pedido aos irmãos de agradecer uma bênção ou fazer algum pedido de oração, claro que queiram vá ao ar, ou então fazer uma pergunta bíblica, doutrinária, ou então uma saudação de no máximo 5 minutos, não é? E enfim, participar também do momento de oração, e aí fazer uma oração gravada de no máximo 10 minutos. São essas as ocupações que eu tenho pedido dos irmãos em suas interações, em suas participações aqui no Acorda a Bênção, que para a glória de Deus está há 17 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano. Ao todo eu já estou há 23 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano. Acorda a Bênção está aqui nesta emissora há 17 anos, né? Com um saldo de mais de 679 conversões para a glória de Deus. Temos dito, são mais de 679 pessoas que eu saiba, né, se convertendo aqui no programa. A gente conseguiu monitorar esse quantitativo, essa quantidade de gente a menos para o inferno, a mais para os céus. Acorda a Bênção, que é este programa apostólico, evangelístico, missionário, né, que tem esse propósito mesmo, de ser aqui ao inferno e povoar o céu, e de gerar consciência cristã e de ajudar você a permanecer na fé, lhe trazer esclarecimento bíblico, doutrinário, teológico, e ajudar quem está caído a se levantar, a quem está fraco ficar forte, a quem está perdido se salvar. Então aproveita, vou acrescentar mais uma ocupação nas interações, é dizer da sua experiência com o Acorda a Bênção. Você que já me escuta há algumas semanas, porque para ter um conceito sobre o Acorda a Bênção, é necessário escutar o programa há algumas semanas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, né? E você que já faz isso há alguns anos, o que é que você pode falar deste programa, que inclusive é mantido com a oferta voluntária e espontânea dos ouvintes? Bem, conforme a proposta, já falei muito para o momento da ministração da palavra, normalmente não faço isso, mas como estamos orientando aos irmãos que a nossa primeira live agora é sobre a ministração da palavra, e é necessário que o pastor faça essas observações, até porque é esse conteúdo que vai para o YouTube. Então você que está me assistindo,
agora no Facebook, no Instagram. Esse material vai para o YouTube. Você que já está comigo agora no YouTube, logo o Luciano Ricardo posta isso no YouTube, né? Fica inteirado de tudo que é o Acorda a Bênção na medida do possível. Quer conhecer mais o Acorda a Bênção? Vai no status do nosso WhatsApp, DDD 81 98720 4989. Interage comigo e eu passo todas as informações que você quiser saber sobre o programa Acorda a Bênção, esse ministério interdenominacional, evangelístico, apostólico, missionário através do rádio que o Senhor tem nos conferido. A proposta, desde o carnaval passado, que temos recebido do Senhor a direção, é estar tratando sobre assuntos apocalípticos. E até tenho lembrado que quando eu recebi essa direção em meu espírito, logo depois, 2 dias depois, aconteceu aquela situação dos famosos brasileiros, né? Um convertido, outro não convertido, que se falou sobre o Apocalipse. Eu tive aquilo para mim como uma confirmação que era o Senhor me dirigindo para tratar desses assuntos apocalípticos. Lembrando que o livro de Apocalipse, ele não é um livro de tragédia. O livro de Apocalipse, inclusive, significa revelação. Algumas traduções da Bíblia já colocam como revelação, porque Apocalipse é revelação. Apocalipse é uma trazida do que está oculto e do que está para acontecer no futuro. Inclusive, o livro é recheado de simbolismo, de metáfora, de figuras de linguagem, né? Apesar de ter um viés literário ou literal, né? Literário, levando para a escritura, para a letra, também, claro, mas para a literalidade. Tem um viés de literalidade, ou seja, de algo concreto, de algo literal. E, obviamente, tem também uma vertente simbólica, histórica. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele tem essas 5 linhas de interpretação que eu já falei na introdução que fiz para a abertura dos selos. Já falei sobre os 7 selos, inclusive a abordagem anterior, a abertura do 7º selo, né? Termina com o início do tocar das trombetas, na verdade, a entrega, né? Da trombeta ao anjo, que acontece com o incensário de ouro que é dado ao anjo com incenso e é colocado diante do altar de Deus, né? Já abordamos isso aí, a abertura do 7º selo. E agora nós vamos falar da abertura, aliás, do toque da 7ª trombeta. E para isso eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 7, que diz a palavra de Deus: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. E queimou-se a terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Bem, lembrando aos irmãos que, como havia dito, o livro de Apocalipse não é um livro de... Apocalipse não significa catástrofe, Apocalipse significa revelação. Tem esse conteúdo catastrófico, tem esse conteúdo de muitas coisas, não é? Aterrorizadoras, e há coisas que, obviamente, devemos levar para a sua literalidade. E o episódio aqui
apesar de assustador, de amedrontador, ele é literal. Haverá uma queimada da vegetação da terra em sua terça parte. Lembrando que isso aqui é o cenário da grande tribulação. Quando isso aqui acontecer, eu sou da linha teológica que defende que a igreja já estará no céu, que a igreja já estará na glória, que os vivos foram transformados num abrir e fechar de olhos para encontrar-se com os mortos que ressuscitarão primeiro e subiremos para encontrarmos-nos com o Senhor nos ares e ali estarmos sempre com o Senhor, considerando que os mortos ressurretos e os vivos transformados são os convertidos ao Evangelho de Jesus. Quando eu falo de Evangelho de Jesus, eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de denominação, estou falando de crença, pessoal. Estou falando de obediência a Jesus, estou falando de relação com Jesus, estou falando de ser cristão. É importante deixar isso bem claro, porque não é o fato de ser evangélico que garante que você vai ressuscitar se morrer daqui para a vinda de Jesus, ou que você será transformado no abrir e fechar de olhos ante o toque da trombeta. Não é o fato de estar em uma igreja evangélica, não é o fato de se nomear protestante, nem também ter como titularidade cristão. Né? E volto a dizer, como já disse em outro momento, não existe cristão meio termo, não existe cristão católico, não existe cristão budista, não existe cristão espírita, não existe cristão shintoísta, não existe cristão maometano, não existe cristão islâmico, não existe cristão seichonoye, não existe cristão mormo, não existe cristão meio termo. Por que você está dizendo isso, pastor Amaro? Porque ser cristão é seguir a Cristo. Por isso que eu estou falando do Evangelho de Jesus. Estou falando de estar convertido ao Evangelho de Jesus. E não a um sistema de crença. É importante deixar isso bem claro para as pessoas. Porque quem salva é Jesus Cristo. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9, diz que quem não for obediente ao Evangelho de Jesus, por castigo, padecerá eterna perdição. Entende? E eu estou citando a palavra de Deus, que é o instrumento aferidor da verdade. E ainda diz a Escritura: bem-aventurado e santo aquele que participar da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é a morte eterna. Porque quem não é convertido ao Evangelho já está morto espiritualmente. Está distante de Deus. Pode estar falando, pode estar ouvindo, pode estar se mexendo, respirando, as faculdades mentais funcionando, está vivo, o coração está aí batendo tal, mas se não estiver convertido ao Evangelho de Jesus, está morto espiritualmente, está distante de Deus. Está morte espiritual é estar distante de Deus. Não é só ser pecador, porque eu sou pecador ainda. Por que ainda, pastor? Porque se acontecer de Jesus vir e eu for arrebatado, transformado, aí na glória acabou esse negócio de pecado. Se eu morrer, já deixei de ser pecador, já sou defunto. E ressuscitando, aleluia, né? Eu também já estarei no céu de glória e lá não tem mais corruptibilidade, porque a Bíblia diz que lá na glória, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível se transformar em incorruptibilidade. Então, mesmo sendo evangélico, convertido, cristão, mesmo tendo o título de pastor, mesmo exercendo o pastorado, sou pecador como você é pecador também.
Agora, existe a diferença de pecador e pecador. Não existe diferença entre pecado. Não existe pecado pequeno nem pecado grande. Já expliquei aqui em abordagens anteriores. Você pode assistir aí no YouTube Acorda a Bênção. No YouTube Igreja Templo do Corpo de Cristo. Falar nisso, se inscreve nos 2 canais, que ainda não foi inscrito. Tá aqui no Facebook várias ministrações e agora no Instagram várias ministrações. Que não existe pecadinho nem pecadão, mas existe o pecado comicioso e o pecado omissioso. O pecado omissioso, Lucas capítulo 12, eu já citei isso aqui, né? É o pecado quando você deixa de fazer o que é certo e opta por fazer o que é errado. E o pecado comicioso, que é também chamado pecado por ignorância, ou pecado oculto, né? É porque você não sabe que o que está fazendo, dizendo ou pensando é pecado, sendo pecado. E quem diz o que é e o que não é pecado é a palavra de Deus. Volto a dizer, o instrumento aferidor da verdade. Lucas capítulo 12, versos 47 e 46. Primeiro 47 fala do pecado omissioso, verso 48 do pecado comicioso. Então, existe pecador e pecador. Existe o pecador que está no contexto de Romanos, que inclusive é o livro que nós estamos durante a semana passeando nele. É o pecador que se justifica em Jesus Cristo, porque vive em ansibiose com Jesus, né? Eu expliquei isso aqui, inclusive na abordagem recente de Romanos capítulos 9 e 8, né? E o 10 também. É o pecador que procura agradar ao Senhor, fazendo das tripas coração para agradar ao Senhor. É o pecador que se determina a amar Jesus de toda a sua força, alma e entendimento. Esse pecador é diferente do pecador que está na porta larga. Este pecador que eu me referi agora está na porta estreita, no caminho estreito. Porque ele quer agradar ao Senhor. Ele busca a santificação. Ele busca ser obediente. Mas ele entende que não é isto que o salva. Conforme, inclusive, foi feita a abordagem anterior de Romanos. Porque quem o justifica está unido a Cristo. Porque a lei termina em Cristo. Amém? Que cumpriu toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus. Paulo diz aos Filipenses que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós somos justificados em Jesus. Porque por nós mesmos jamais poderíamos e poderemos nos salvar. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é Deus em carne salvando o homem. O nome Jesus significa Salvador. Louvado seja Deus. É importante entender isso. Que a igreja, que são esses pecadores diferenciados, porque o outro pecador é o que está na porta larga, espaçosa, é o que está na carne, é o que está vivendo em função dos seus prazeres, dos seus deleites, está nem aí para a vontade de Deus, está nem aí para céu, está nem aí para o inferno, mesmo assim. Tá? E está vivendo conforme os desejos do seu coração, o que vem na sua cabeça, está na bagaceira. Né? Deixa eu abrir aqui um parênteses da questão da estar na bagaceira. Eu disse na abordagem, inclusive anterior, que não é só precisa de Jesus quem está na bagaceira. Mesmo quem vive uma vida recatada, já tem a sua vida resolvida profissionalmente, familiarmente, financeiramente, profissionalmente, vive a sua vidinha aí, moral, exemplar, mas não é isso que salva a pessoa. Tem que estar unida a Cristo, tem que estar unida a Cristo. Amém? Porque não é pelas obras que somos salvos, não é pela nossa moralidade, pelos nossos bons exemplos, se bem que devemos ser pessoas morais,
devemos dar bons exemplos, devemos ser luz do mundo, sal da terra. Mas não é isso que nos salva. Quem nos justifica é estar unido a Cristo, estar em simbiose com Jesus. É passar pela expiação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quem não é convertido precisa se converter a Jesus, ao Evangelho de Jesus, às normas de Jesus, às regras de Jesus, aos princípios de Jesus, aos valores que Jesus estabeleceu. E Deus faz de tudo para o pecador chegar-se. Inclusive, na grande tribulação que se desencadeia com o arrebatamento da igreja, a gente não sabe o dia que Jesus vem, não sabe o dia do arrebatamento, a hora, o mês, o ano, a gente não sabe. Por mais que se estude genealogia, cronologia, estava ouvindo aí um grande pregador que eu estimo ele falando que a cada 2.000 anos acontece um episódio mundial e ele faz uma correlação de momentos históricos, bíblicos muito profundos, mas nem assim, e graças a Deus ele foi feliz em não pontuar, né, um traçado cronológico de 2.000 anos para dizer que a vinda de Jesus se dará em tal ano, em tal ano. Ele foi muito feliz em não dizer isso, porque quem já pontuou o momento da vinda de Jesus baseado em eventos históricos não foi feliz, porque não deu certo. E quando Jesus estava em forma humana, ele disse que não sabia como filho do homem, nem os anjos, só o Pai. Obviamente que agora ele, Jesus, sabe, né? Porque ele não está mais com a estrutura humana. Ele volta à deidade plena, que sempre foi plena. Mas ele, quando estava na terra, se limitou também à nossa dimensão terrena, à nossa dimensão humana. Observe que Jesus, quando estava em forma humana, ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu na polpa do barco, né? Ele sangrou, ele foi tentado, ele morreu. Só que quando ele ressuscita, ele volta à sua deidade plena. E aí, irmão, como Deus, ele não dorme. Como Deus, ele não se cansa. Como Deus, ele não tem fome. Como Deus, ele não tem sede. Como Deus, ele não sangra. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, irmão, como é tão bom falar a palavra, sabe? A gente é tomado pelo Espírito Santo. É tão bom ouvir a palavra. Eu penso, você que está ouvindo a palavra aí, sentindo a presença de Deus, dá uma glória a Deus aí. Digita glória a Deus. Digita aí no Instagram, digita aqui no Face, digita no YouTube, glória a Deus. Digita isso aí. Aleluia. E este Deus, ele tem um desejo, diz Paulo escrevendo a Timóteo, que quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se convertam. Pastor, quando é que você vai falar do toque da primeira trombeta? Estou falando já. Porque isso aqui, amados, é Deus trabalhando, sabe, para chamar as pessoas ao arrependimento. Observe que é a terça parte da terra. Terra dividida em 3 pedaços. Um desses 3 pedaços, só para ter ideia que a terça parte, que é queimado. E observe o dano que isso causa à saúde humana. Primeiro, a gente sabe, por exemplo, que a Amazônia, ela é o pulmão, né, do planeta Terra. Do planeta Terra, Amazonas. Onde todo o processo ali de natureza, né, gera oxigênio, filtra o ar, enfim, arboriza o ambiente todo e causa N benefícios, não é?
para não só a população local, porque a Amazônia é grande demais, é para o mundo todo, fora as riquezas que tem ali, vegetativas, a flora, a fauna, enfim. Mas a vegetação em si, o bem que ela causa, que ela proporciona à saúde humana. Inclusive, a questão respiratória. Quero só pontuar isso, porque eu não sou muito especialista em outras áreas. Mas tire pela oxigenação, como é importante. A gente vem de uma pandemia, a gente vem de uma crise respiratória mundial, onde as pessoas tiveram ou problemas terríveis, não é? Em suas vias respiratórias, seus órgãos respiratórios, os pulmões, não é? E a gente viu o dano que isso causou na Terra. Meu Deus, milhões de pessoas morreram e ainda outros tantos estão morrendo por conta da dificuldade de respirar. E olhe que nós temos uma poluição muito grande no ar, não é? Mas o problema não era a poluição. O problema era causado na respiração das pessoas. Imagine um ar poluído, que vai afetar também as vias respiratórias, que vai causar danos às pessoas. Imagine a terça parte da Terra sendo afetada na sua fabricação de oxigênio, só para você ter ideia. Fora a poluição. Então é a ausência de um bem e a entrada de um malefício, porque é fumaça. E fumaça intoxica as pessoas. Fumaça causa dano às vias respiratórias. Quem está em um incêndio, às vezes morre mais asfixiado do que queimado, propriamente dito. Nós tivemos, por exemplo, um acidente aqui no Brasil, em uma boate, e muitos ali morreram asfixiados. A fumaça tóxica os matou. Aí você diz, mas pastor Amaro, a fumaça aí vai ser tóxica? Bom, não, já é fumaça, já é tóxica. E é uma tirada de oxigenação pura. O ar estará contaminado. Então, é muito dano. Sem contar que, observemos também, que quando a vegetação ela está sendo queimada, e nós estamos, no momento que eu estou falando isso aqui para vocês, hoje é sábado, dia 29 de junho de 2024, estou dizendo isso porque fica registrado no YouTube e isso vai rodar até Jesus voltar, né? Estamos vivendo um momento de queimada muito grande, né, no território aqui brasileiro, e está havendo uma mobilização, né, dos governos para diminuir a queimada que está acontecendo, porque isso é prejudicial em todos os sentidos e aspectos para a população. Vocês que estão acompanhando os noticiários estão sabendo disso, não é? Está havendo uma mobilização dos poderes públicos, governamentais, e eu penso que, de repente, até a iniciativa privada vai ter que ter uma iniciativa também para somar na diminuição desse incêndio florestal que está acontecendo no Brasil. Fora os crimes que se cometem de desmatação na Amazonas. Isso causa um dano horrível. Estamos, inclusive, vivendo uma seca neste momento que eu estou falando isso.
muito grande na Amazonas. A probabilidade de haver incêndio por lá também se torna muito grande. Um incêndio maior do que está acontecendo, porque a coisa já está grande. Quando também acontece isso, os animais ferozes saem dos seus habitats e vão para as áreas urbanas. E aí, os seres humanos passam a também serem ameaçados, porque não só se constitui, quando estão no habitat dos animais, uma ameaça, mas além de uma ameaça, agora se tornam presas fáceis. Entende? Que o dano é grande, que o dano é generalizado, mas isso é ainda Deus trabalhando para que as pessoas se convertam. E é intrigante, amados, quando eu estou falando isso aqui com vocês e fazendo uma narrativa do que está acontecendo no momento, nesse mês de junho, e estamos adentrando em julho de 2024, o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Observe que há outros países do mundo que estão também tendo incêndios. Aí você diz, pastor, mas alguns incêndios são criminosos. Alguns incêndios são criminosos. Não está havendo nada sendo lançado do céu na terra. Sim, amados, mas o ser lançado do céu da terra, não pense que será sempre algo tipo meteoro. Não pense que será o que a gente conhece como estrela cadente, né? Não pense que será só assim, não. Sabe, observe que houve saraiva e fogo misturado com sangue. Há uma intervenção humana também, mesmo sendo criminosa. A questão é que terça parte da terra vai ser queimada. Não estou dizendo que o que está acontecendo já seja grande tribulação, não estou dizendo que o que está acontecendo já seja uma evidência apocalíptica. Mas é um sinal apocalíptico, sim, sem dúvida. É um alerta. São coisas acontecendo. Ah, irmão, tem tanta coisa acontecendo nos bastidores que nós estamos desapercebidos. A gente olha, mas não vê. A gente vê, mas não enxerga. Não observa direitinho o que está por trás. Há muitos sinais de Deus acontecendo na terra e nós, o seu povo, estamos desapercebidos. Estamos igual aos contemporâneos de Noé. Estamos iguais aos discípulos que foram levados para Jesus para orar e dormiram e não se aperceberam o que estava acontecendo ao redor. Estamos, a maioria de nós, no sono da indolência, porque estamos muito voltados para os nossos problemas pessoais, para a nossa carne, para o nosso bolso, para a nossa vidinha social, e estamos, cegos espiritualmente para os acontecimentos proféticos. Muitos já perderam a esperança da volta de Jesus. As igrejas não falam sobre arrebatamento. Dia desse o irmão mandou um áudio para mim reclamando isso. Pastor, estou com saudade das pregações sobre Apocalipse. Eu disse, você está escutando uma corda benção, né? No final de semana. Porque o Senhor tem nos ajudado a falar aqui muitas coisas que das igrejas já não vêm sendo faladas e que nunca foram faladas. Você que acompanha a Corda Benção, acompanha administrações, sabe que aqui é dito muita coisa que não é falada em púlpitos por aí. Louvado seja Deus por isso. E eu não estou me considerando o profeta, o pregador, Coca-Cola do deserto. Não estou me referindo a isso. Por isso que é bom que você que escuta o programa dê a sua nota, diga o seu conceito.
Louvado seja Deus. E deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer, é por isso que eu estou há 17 anos nesta rádio, porque é Deus que me mantém aqui. Tudo bem, estou devendo 3 meses, mas o Senhor vai prover o pagamento, porque sempre foi assim um milagre. Né? É um milagre todo mês, pagar a rádio em dia. E é um milagre quando acontece de ficar uma dívida pendente e o Senhor chega e me ajuda a honrar o compromisso financeiro. Porque o compromisso, aqui sobretudo, é com a palavra de Deus. O programa Acorda a Benção não é um programa publicitário, não sou bancado por empresário, não sou bancado por político. Tenho o irmão Renato da Raionetes, que me ajuda com a sua oferta. Tenho o irmão Joel da Borracharia, que me ajuda com a sua oferta. Mas eu tenho porteiro, eu tenho mãe de família, eu tenho gente que trabalha na casa dos outros e oferta. Eu tenho pessoas que são muito simples e que me ajudam a pagar este tempo de 2 horas aqui na rádio, levando a palavra de Deus. Alguém já até disse a mim, Pastor Amaro, o senhor paga porque quer, porque você não fica só no Facebook, no Instagram, no YouTube. É bem baratinho. Ô irmão, não tem visão. Não tem visão. Tá? Não quer contribuir? Tudo bem, fica na tua. Mas não te mete onde tu não é chamado, não. Desculpa ou fora. Desceu, eu estou entregando. Aleluia. Isso é Deus trabalhando, sabe, irmãos? A gente observa que esse toque da trombeta se assemelha, não é, a uma das pragas que, por exemplo, o Senhor mandou no Egito, né? Me lembrando disso aqui agora. Uma das pragas que o Senhor mandou, a praga da saraiva. A 7ª praga, se eu não me engano, né? É a 7ª praga. Lá em Êxodo, capítulo 9, versículo de número 22. Êxodo, capítulo 9, versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor deu trovões e saraiva e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Diga-se de passagem que não só não havia saraiva, como as outras pragas não chegaram na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel. Isto, inclusive, podemos correlacionar o fato de a igreja já não estar na terra, está na glória, com o toque da 7ª trombeta. Se esforce para ir para a glória. Amém? Se esforce para ir para a glória. Porque isso aqui é para quem ficar na terra. Apocalipse, capítulo 8. Que Deus abençoe vocês todos, em o nome do grande, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.